Que Deus abençoe a todos os que assistem o canal do Obreiro Fausto Machado. Eu gostaria nesse vídeo de falar de 3 vidas espirituais e talvez você encaixe-se em uma delas. Vamos começar falando sobre os essênios. Quando Anás e Caifás eram sacerdotes em Jerusalém, foi um tempo muito pesado, porque Jerusalém estava muito corrompida nesse tempo. Então, uma parte de sacerdotes, não querendo se contaminar, saíram de Jerusalém e foram morar no deserto. São os chamados essênios. Então lá no deserto eles comiam, eles bebiam, né? E eles meditavam na Bíblia, estudavam a Bíblia, porém eles não tinham aquele contato com o povo, correto? Então eles foram se consagrar porque eles acreditavam que a vinda do Messias estava se aproximando. Então eles queriam se preparar para essa vinda. Então eles foram para o deserto, foram viver uma vida no deserto. E eles tinham o seguinte pensamento: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E esse pensamento você encontra ele na Bíblia, quando nós nos referimos a João Batista. Quando perguntavam, quem é você? Né, os fariseus naquele tempo perguntaram ao João Batista, o que você diz de você, se você não é o Cristo? Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, né? Assim, a passagem que está em Isaías. Aí tá lá, né? Os caminhos tortuosos serão endireitados, né? Os montes serão nivelados, né? E tal, e tal, e tal. Muito bem, então os essênios, eles, por Jerusalém ter se corrompido, no tempo de Anás e Caifás, ou até antes, né? Eu acho que eles viveram 300 anos no deserto. Então eles romperam com Jerusalém, romperam com o sacerdócio e foram morar afastados de tudo, de todos, a vida deles aguardando a chegada de Messias. Então essa é a primeira vida espiritual. A primeira vida espiritual é aquela pessoa que se consagra, ela é de Deus e ela se afasta exatamente do mundo, não é assim? E tem a segunda vida espiritual, que foi a de João Batista, a gente pode considerá-la. Por quê? O João Batista acredita-se que ele saiu dos essênios, né? Vamos voltar um pouco à história. A Bíblia diz que João Batista nasceu dos sacerdotes Zacarias e Isabel, correto? Então o pai dele se chamava Zacarias, a mãe se chamava Isabel e Zacarias era sacerdote. Então esse pensamento de romper com Jerusalém encaixa-se muito com o pensamento talvez dos pais de João Batista. Por quê? Porque João Batista, por ser filho de sacerdote, deveria ter uma vida de luxo, uma vida legal, né? Uma vida em Jerusalém, porém ele foi criado no deserto, não é assim? Então, os pais de João Batista, por saberem que Jerusalém estava corrompida naquele tempo, enviaram o filho dele para ser criado pelos essênios. É o que acredita-se que aconteceu. Porque as palavras de João se batem muito bem com os manuscritos encontrados nas cavernas onde os essênios viviam. Bom, e João Batista ficou pregando ali no Rio Jordão, onde ele batizava, né? O povo vinha até ele e ali ele fazia o batismo, porque os essênios também tinham essa prática de banhos de purificação. Porém, João Batista trouxe esses banhos de purificação que eles faziam comumente. Então ele trouxe esse pensamento, essa prática, essa obra para fazer no Rio Jordão, porém de uma outra forma. Era o batismo de arrependimento, né? Tanto é que ele falou lá para aqueles escribas, né? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzis, pois, frutos de arrependimento. E não digas que sois filhos de Abraão, porque dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão, pode suscitar filhos a Abraão, né? Então quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Então ele batizava para a pessoa se arrepender, mortificar ali o pecado e a pessoa ter uma nova vida. Então era um batismo de arrependimento. A pessoa tinha que se arrepender das obras dela
Então ele batizava aquela pessoa e ela surgia para uma nova vida. Aí era com ela e Deus, né? Era ela com Deus, quer dizer, ela propôs ter uma vida com Deus. Então o João Batista estava ali e ele pregava no Rio Jordão, né? Assim, bom, muito bem. Então quem é o João Batista, né? O primeiro são os essênios, né? Pessoas que se consagram, mas não querem contato com o povo. E quem é o João Batista? João Batista é aquele tipo de pessoa que rompe com essas pessoas, querem um contato mais ou menos com o povo, porém o povo que tem que vir até ele. Não é assim? Ou seja, ele estava ali no Rio, ele pregava e as pessoas, a multidão afluía até ele. Não é assim? Poxa, muito bacana, né? Já tem mais um contatozinho ali com o povo. Então ele está entre a consagração e o contato com o povo, porém o povo que tinha que afluir até ele. Não é assim? E nós temos a terceira vida espiritual. Qual é essa terceira vida espiritual? É a própria vida do Senhor Jesus. E como é que era a vida do Senhor Jesus na prática? Como ele ensinava que se fazia, né? Primeiro ele saiu de Jerusalém, onde ele morava, ou melhor, né? Ele veio de Belém, né? Depois ele teve que ir para Egito, voltou, aquilo tudo mais. Então ele saiu até João Batista. Ali ele recebe o batismo nas águas e o que ele faz? Ele não fica ali. Ele sai para o povo. Ele vai em direção das ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele vai em direção da sujeira. Aquilo que os essênios tinham se afastado, rompido. Aquilo que o João Batista estava ali entre os essênios e o povo, ele não, ele vai exatamente em direção dos perdidos. E levando até em consideração que ele poderia ter ido lá aos essênios, né? Mas nem na Bíblia os essênios aparecem. Foi descoberta a vida dos essênios através da arqueologia. Então essa é a terceira vida espiritual que eu quero falar com vocês. Aquele que recebe o batismo nas águas, recebe o Espírito Santo e ele não fica inerte. Ele não fica parado. O que ele faz? Ele vai onde está o povo. Então ele vai onde está o bêbado. Ele vai onde está o carnal. Ele vai onde o Senhor Jesus ia, onde estava o leproso. Ele entrava no templo onde estavam os sacerdotes que estavam corrompidos. Então ele não tinha medo de encarar os problemas, as dificuldades. Ele não tinha medo de encarar o que pudesse vir contra ele. Ele partia em direção do povo porque ele sabia que era a forma que ele viu que era para salvar. Ele ia direto no foco. Ele queria o quê? Ele queria almas, né? Não é isso que todo homem de Deus deseja, pensa e quer? Eu quero almas. Então, um ficou bem distante, salvou a si próprio e a comunidade que vivia. Outro ficou no Rio Jordão, salvava aqueles que vinham até ele, ele não se esforçava de ir até lá. E aquele outro que, não, quer saber? Eu vou onde estão os perdidos. E o que ele falava, o Senhor Jesus? Ele falava o seguinte: arrependei-vos que chegou o reino de Deus. Mas ele falava isso assim, falava para todos. Para os bonzinhos, arrependei-vos que é chegado até vós o reino dos céus. Falava para os que faziam donativos, arrependei-vos porque é chegado até vós o reino dos céus. Falava para os ladrões, falava para os adúlteros, falava para todas as pessoas que ouviam. Não é assim? Então ele chegava e falava: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. Então todos nós temos que nos arrepender. Então essa agressividade do Senhor Jesus, né, levou ele a ganhar muito mais almas, a ter muito mais relevância, né? A ter muito mais, ser muito mais conhecido, a provocar milagres muito maiores.
Porque ele saía de um povoado, entrava no outro, saía de um outro povoado, entrava numa sinagoga, saía da sinagoga, era um sinédrio, entrava no templo, ia no Rio Jordão, ou seja, ele estava sempre rodando em Samaria. Ele só não fez obras maiores porque foi rompida a vida dele na terra. Porém, se ele estivesse aqui, ele jamais ia ficar com timidez de ir até o povo. Ele jamais ia ficar excluído do povo. Pelo contrário, ele estava com o povo. Ele comia e bebia com os pecadores, com os ébrios, com os sacerdotes, com os hipócritas, com os discípulos. Ele estava misturado ali com o povo, com a gente, né? Com as pessoas. O Senhor Jesus estava onde estavam as pessoas. Onde ele passava, a multidão ia atrás dele. Ali ele falava para Zaqueu: desce da árvore que hoje me importa comer junto com você. Ali ele se encontrou com Jairo, não é assim? E se ressuscitou a filha de Jairo. Ele encontrou com o centurião romano, ou seja, ele estava mesmo na muvuca, digamos assim. Muito bem. E aí? Você entendeu 3 tipos de vida espiritual? Aquele que, digamos, que pensa só em si, que está se consagrando, não quer contato com o mundo para não se contaminar, não quer contato com o pecado. Aquele que faz a obra de Deus, porém, ele fica onde está, não move uma palha para fazer algo, está ali. Você quer vir? Eu estou aqui. Não quer? Tudo bem. E aquele que não quer saber de nada, e nem de ninguém, do que as pessoas pensam, que as pessoas... Ele pega e vai em direção das pessoas pregando para todos. Bonzinhos, mauzinhos, médiozinhos, não interessa. Para quem estava ouvindo. Arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Então, escolha qual é a sua posição como servo, como homem de Deus. Qual é a posição que você quer estar? No deserto, se consagrando, rompendo com o pecado, com tudo e com todos, estando na sua vida lá, tal. No meio termo, onde está o povo? Aí basta cada um escolher o melhor para si. O Senhor Jesus disse: aonde eu estiver, ali também vai estar o meu discípulo, né? Então, escolha aí o melhor para você. E que Deus te abençoe na sua escolha. E consagre-se, sim. Porém, consagre-se para que você possa entrar no inferno. Porque de todos os 3, eu prefiro, Obreiro Fausto Machado, escolher. E escolho até hoje. E luto para permanecer sempre com essa escolha. De estar entrando aonde está o perdido. Aonde está o sofrido. Aonde está a pessoa que um dia onde eu estive. E que foi lá e me estendeu a mão também. E hoje eu quero também fazer pelo aquele próximo, assim como fizeram comigo. E graças a Deus com toda a minha família, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Que esse vídeo venha te ajudar. Venha te mostrar 3 esferas espirituais. E que você possa escolher a melhor delas, que é servir o Senhor Jesus com toda a sua vida. Agradá-lo no ganho de almas, tá bom? Porque foi exatamente dessa forma que ele comissionou os discípulos. Ele disse: Pedro, doravante serás pescador de homens. Tá legal? Então fique com essa canção muito bonita. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E até lá. Que honra é saber que sou teu filho. Tu que és tão grande e infinito, prazer é quando choro, prazer é quando choro, estás bem perto. É honra ter o Pai assim eterno, é honra ter o Pai assim eterno.
coisa preciosa és tu para mim. Que coisa preciosa és tu pra mim. É algo inexplicável para dizer. É algo inexplicável pra dizer. Só sei que quando estou em tua presença, Só sei que quando estou em tua presença, cresce muito mais a esperança de te contemplar para te dizer. de te contemplar pra te dizer. Erga as suas mãos e cante, que honra é tua presença em mim. Que honra é te chamar, te receber. É honra. Que honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te seguir. Te amo. Que honra. Te receber. É honra. Prazer é te abraçar e te sentir. Prazer é te encontrar e te ser. Te amo. Te amo, meu Senhor. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado.